Vizinhas, bom dia, bom dia, bom dia! Preparadas para mais um Acordar da Vizinha, aquele momento especial do nosso dia, que a gente dá cor ao nosso dia e à nossa vida. Bora começar hoje inspiradas em Café com Deus Pai antigo, onde eu abri simplesmente num dia. Esse Café com Deus Pai antigo eu não sigo o dia certo, eu vou abrindo no dia que a mensagem vem do coração. E hoje veio uma mensagem através dele que eu desejo transbordar para vocês. Afinal de contas, em Deus as circunstâncias nunca serão maiores que as vitórias. Então a gente vai falar sobre as circunstâncias, os desafios e as nossas vitórias. Afinal de contas, faz parte do nosso dia, da nossa vida, né? A gente viver desafios. E para que será que a gente vive os desafios? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Para que estou vivendo esse desafio, seja ele qual for, e seja ele do tamanho que for? Porque não é sobre tamanho, é sobre o que é que eu faço com esse desafio que está vindo para mim. Então, bora juntas começar a fazer o nosso crescer aqui. Bom dia, suas maravilhosas! Sejam todas bem-vindas, vizinhas! Então, a gente vai falar hoje, através do Café com Deus Pai, o seguinte: Ele é com você. Se você está passando por algum tipo de desafio, esse acordar da vizinha vai mexer com o seu coração, vai conversar direto com o seu coração. Então vamos começar aqui. Ele vai trazendo pra gente a seguinte consciência: momentos difíceis fazem parte da vida. Bom dia, vizinha Sara maravilhosa! Essa é uma realidade a que todos estamos sujeitos. Todas nós estamos vivendo a vida. E através do viver a vida, vão acontecer momentos mais desafiadores para todas nós. E às vezes um momento que é desafiador para mim pode não ser para você. E o contrário também. Bom dia, Jace maravilhosa! Tudo depende do que a gente precisa se desenvolver, né? No momento que o desafio está vindo. Então, momentos difíceis fazem parte da vida. Essa é uma realidade que todas nós estamos sujeitas. É como se os desertos da vida fossem uma escola, na qual, diante das mais diversas dificuldades, aprendemos grandes lições que podem nos fortalecer. Então, vizinhas, vamos lembrar, os desafios eles vêm como oportunidades, como escolas, para a gente poder aprender diante de cada um deles e fazer aquele movimento que a gente veio fazer aqui nessa vida, que é o da gente se desenvolver. Através dos desafios eu tenho uma oportunidade de me desenvolver, de me tornar uma pessoa cada vez mais preparada para viver a vida próspera, abundante que eu mereço viver. Bom dia, suas maravilhosas que estão chegando. Então vamos lá. Diante desse fato, precisamos entender que isso não significa que estamos sendo testadas, castigadas ou coisa parecida. Apenas estamos vivendo o processo de crescimento e aprendizado para que cada dia sejamos pessoas melhores. Então, vizinhas, existe... Quem é vizinha da vila já fez o clube do livro, desse livro comigo, que são as 7 leis espirituais do sucesso. Existem 7 leis espirituais que, se a gente viver alinhada a elas, a gente vive uma vida de mais sucesso, a gente vive uma vida mais próspera. Uma dessas leis, que é a terceira lei, é a lei do karma. O que a lei do karma diz? Ela diz que os desafios que você passa, eles vêm exatamente para te fortalecer, para te tornar uma pessoa melhor. Só que muitas vezes a gente está passando por um desafio e a gente fica falando:
Ai, porque isso daqui tá sendo um teste da vida comigo, porque tá sendo um castigo, porque tá sendo uma punição de Deus na minha vida por alguma coisa. Vizinha, não. Sai desse lugar de chicotinho, de achar que a vida tá te castigando, tá te punindo. Não tem nada disso. A vida, através dos desafios que cada uma vive, eu vivo vários aqui, ela tá trazendo para cada uma de nós a oportunidade da gente se tornar uma pessoa melhor. Vai me falando se tá fazendo sentido. Conta aqui. Se você tá passando por um desafio ou já passou por algum desafio, conta pra mim se faz sentido. Se esse desafio, depois de superado, te tornou uma pessoa melhor, mais consciente sobre você, sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, sobre a sua identidade. Então vamos lá. Compreenda que, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus não te abandonou. Ainda quando você não conseguia enxergar, Ele estava lá. Sabe? Aquela chama no coração que fala, vai que você consegue, confia que vai dar certo. É sobre isso que a gente está falando aqui. Então, presta atenção nessa analogia. O produto mais valioso que pode ser obtido da oliveira é o azeite. Mas para obtê-lo, o fruto passa por um processo de prensa, extraindo o que há de melhor dele. Então, o que acontece? A oliveira ela é prensada para poder tirar o melhor dela, que é o azeite. Entendo que conosco não é diferente. Circunstâncias contrárias muitas vezes são necessárias para nos esmagarem e extrair de nós o que há de melhor, pois assim alcançaremos a nossa melhor versão em nós e em Deus. Vizinhas, isso é muito profundo. A vida ela vai dando oportunidade diária da gente se tornar pessoas melhores. Através das pessoas que você conhece, através de uma vontade de julgar. Quando você pega e fala, opa, por que eu tô com vontade de julgar essa pessoa? O que nela tá me incomodando que eu preciso curar em mim? Então ela vai trazendo várias oportunidades, mas muitas vezes a gente passa despercebido, então fica mais fácil julgar, fica mais fácil comparar, fica mais fácil se vitimizar do que trazer para você esse questionamento. Pra que eu tô me vitimizando? Pra que eu tô me comparando? Pra que eu tô querendo julgar aquela pessoa? Essas pequenas situações do dia a dia são oportunidades da gente crescer no amor. Só que muitas vezes a gente no automático da vida, a gente sem consciência sobre isso, não faz esse crescer. Aí a vida ela vai dando outras oportunidades. E a gente não vai prestando atenção. Aí o nosso corpo começa a sentir dor. Cólica, enxaqueca, dor na cabeça, dor na garganta, dor aqui na lombar, dor no pescoço. Então ele vai trazendo dores. E a gente vai amenizando essas dores com remédios e esquece de entender para que eu tô sentindo essa dor. Tudo isso é forma da vida te alertar que você precisa viver algo diferente. Até que você não entende, acontece alguma coisa mais brusca. Que a vida fala, então tá, então eu vou precisar de ir mais fundo para ela sentir dor e entender que tem alguma coisa errada, que ela precisa olhar para além do que ela tá olhando, que é para ela. Ela precisa parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. E é nesse momento que a gente olha para dentro que a gente faz esse processo, né, de tipo esmagar, de ir lá e falar assim, tá bom, eu tô entendendo que através de encarar as minhas sombras que eu vou encontrar a minha luz. Mas quando a gente se permite passar por esse processo e através da sombra encontrar a nossa luz e entender que a prosperidade ela tá nessa integração de luz e sombra, é que a gente consegue se tornar, né, ir se tornando através de um processo, essa pessoa cada vez
mais preparada emocionalmente, mentalmente, para lidar com as situações, com as adversidades do dia a dia, de uma forma mais tranquila, mais leve, que faça mais sentido. Então, ele fala o seguinte: você se sente esmagada pelas circunstâncias e ventos contrários? Reflete aí se algo tá mexendo com você, tá te chacoalhando, tá te convidando para você fazer um mergulho para além do que você tá fazendo, tá te convidando a você parar de se contar historinhas que muitas vezes você fica você mesma se contando e se convencendo. Independente dos problemas, dos desafios, dos dias difíceis, Deus está à frente. Não importam as circunstâncias. Deus é maior que tudo. O que importa é o seu movimento. E aí, vizinha? Você está fazendo o seu movimento? Você está olhando para frente, para a vida, porque olhar para a vida é olhar para frente. E apesar dos desafios, você está dia a dia se movimentando para ir para o mais, para ir para a vida, para viver a vida da melhor forma? Ou você está paralisado no desafio, se contando historinha de que amanhã você faz, de que ou é só com você, de que todo mundo consegue menos você, que para você tudo é mais difícil do que para os outros? Vizinha, de verdade, as circunstâncias, os desafios, eles nunca serão maiores do que as vitórias. Então, se permita passar pelo processo. É esse processo entre o desafio e a vitória que te torna uma pessoa melhor, que te torna a mulher preparada, a vizinha preparada para viver a realização desse seu sonho. Acontece que muitas vezes a gente quer a vitória, mas a gente não está disposta a fazer o que precisa ser feito no desafio. E aí, eu aqui tô trazendo consciência para você parar de se contar historinha e começar a fazer aquilo que só você pode fazer por você. Eu não consigo fazer. O que eu consigo é te dar o caminho do processo. Esse eu consigo. Mas quem precisa fazer esse caminho é você. Um dos caminhos é aqui. Todo dia eu te trago um direcionamento. Aqui eu não vou te ensinar a colocar esse direcionamento em prática, porque aqui não é o lugar para isso. Dentro da vila, onde é o meu trabalho, ali eu transbordo o passo a passo, todo o caminho. Mas eu tô te trazendo a consciência. E cabe a você, como uma mulher adulta, protagonista, próspera, filha de Deus amada, fazer a sua parte. Porque enquanto você não fizer, os desafios vão aumentando o nível. Até você acordar para sua vida e começar a fazer aquilo que a vida já está te convidando a fazer faz tempo, mas que você fica resistindo. Saiba de uma coisa, para a gente ler a cartinha e finalizar. Lá em 2019, quando eu estava despertando, o principal, eu investi muito dinheiro em mim para aprender o que eu vou te ensinar aqui, de forma gratuita. Tudo aquilo que a gente mais resiste é o que a gente mais precisa. Quando você entende isso e faz a sua parte e investe em você, os seus resultados começam a mudar. Enquanto você ficar contando historinha, sabe o que vai acontecer? Você vai acordar todos os dias vivendo seus pesadelos. Mas você pode mudar essa situação e acordar todos os dias direcionada para viver os seus sonhos. Essa é uma decisão de cada uma de nós. Lá quando eu entendi
que o que eu mais resistia era o que eu mais precisava, eu fiz a minha parte. E hoje eu tô aqui, transbordando para vocês. Eu tô aqui com a realização do meu maior sonho naquela época, materializado, em dose dupla. Eu tô aqui vivendo os meus processos de uma maneira muito mais leve que eu viveria se eu não tivesse despertado. Mas o que eu posso fazer é transbordar o caminho. Quem precisa caminhar é cada uma de vocês. Então intenciona aqui a mensagem, coloca uma palavra, porque valeu estar aqui hoje. A gente vai fazer essa troca do dar e receber. Eu tô transbordando para você, então me conta se valeu o transbordo de hoje em uma palavra. E vamos à nossa cartinha. Erros do passado pertencem ao passado. É preciso confiar na vida e em você. Vizinha, lembra que eu falei agora há pouco? O caminho é olhar para frente, para a vida, para o mais. Quando você está olhando para o passado, você está olhando para o menos, para o que já foi. E o que já foi, você não vai mudar. Já foi. O que você muda é a forma de enxergar o que já foi. Se você está se lamentando, se você está se criticando, se você está se vitimizando, você consegue mudar isso. Mas o que já passou, passou. Então os erros do passado pertencem ao passado. Olha para o erro, aprende com ele e faz diferente de agora para frente. É preciso confiar na vida e em você. Tá aqui. Bora fazer a lição de casa? Vizinhas, amanhã, 9h40, estamos aqui novamente juntas. A Mi colocou sempre nos ajudando, a Jess colocou determinação, coisa mais linda da vida. Muito bom a gente trabalhar aqui o nosso dar e receber. Fico resistindo ao delivery, vou colocar logo. Mi, bora lá, né? Vamos colocar suas guloseimas maravilhosas nesse delivery para que ela possa chegar na mesa de outras pessoas, na vida de outras pessoas, levando memórias afetivas que ficam na vida das pessoas que estão ali. Você já percebeu a preciosidade do seu trabalho? Na vida, na mesa, em momentos especiais das pessoas? Bora transbordar os seus dons e os seus talentos, quem você é. Que com certeza, nos lugares que você chegar, você vai não só tocar, né, o paladar das pessoas, mas você vai acessar o coração delas. A união, a alegria, o amor de estar ali naquele momento, vivendo aquele momento, no presente. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Amanhã a gente está aqui novamente juntas.